E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. O sistema representado na figura está em equilíbrio. Desprezando as massas dos fios e das polias P1 e P2, calcule os ângulos θ1 e θ2. Para resolver o exercício, vamos entender a disposição das forças ilustradas no quadro. Começando pelo bloco de massa M1. Nele, nós temos a força peso orientada verticalmente para baixo. E esse bloco puxa a corda na vertical e para baixo com uma força de tração T1. A reação é aplicada no bloco. Ela possui a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto, conforme ilustrado. E como a corda é ideal, possui massa desprezível, conforme vimos em vídeos anteriores, essa força de tração T1 é transmitida integralmente para este ponto, para o ponto de junção das cordas. Sendo assim, eu posso desenhar T1 com a mesma intensidade, porém agora com essa orientação, conforme ilustrado no quadro. O mesmo raciocínio se aplica para o bloco de massa M3. Mesmo assim, vamos reforçá-lo. Nós temos a força-peso orientada verticalmente para baixo. O bloco de massa M3 puxa a corda na vertical e para baixo com uma força de tração T3. A reação é aplicada no bloco e, portanto, ela possui a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. E como a corda é ideal, possui massa desprezível, essa força é transmitida integralmente para cá, para esse ponto de junção das cordas. Muito bem? No bloco de massa M2, pelo mesmo raciocínio, nós temos a força-peso orientada verticalmente para baixo. O bloco de massa M2 puxa a corda na vertical e para baixo com uma força de tração T2. A reação é aplicada no bloco, sendo assim ela possui a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. E como a corda é ideal, possui massa desprezível, essa força é transmitida integralmente para a junção das cordas, conforme eu ilustro na figura. Para determinar o valor de θ1 e o valor de θ2, eu vou me basear no fato de que o sistema se encontra em equilíbrio. Sendo assim, a soma vetorial das forças T1, T2 e T3 tem que fornecer intensidade nula. Para calcular os ângulos em questão, eu vou começar calculando a intensidade de cada uma delas. E fazer isso é muito fácil. Observe que os três blocos estão em equilíbrio. Logo, a intensidade da força de tração T1 é igual à intensidade da força peso P1. Logo, T1 é igual a M1 vezes G. O mesmo valendo para os demais blocos. Sendo assim, T2 é igual a M2 vezes G. E T3 é igual a M3 vezes G. Muito bem? Para facilitar o cálculo, na determinação de θ1 e θ2, eu vou redesenhar essa figura em um sistema de coordenadas. Vamos colocar o eixo Y na vertical e para cima e o eixo X na horizontal e para a direita. A partir daí, nós temos a força T2 orientada verticalmente para baixo, com a sua intensidade. Nós temos a força T3 orientada nessa direção e sentido, formando um ângulo θ2 com a horizontal, com a direção do eixo X. E aqui nós temos a força de tração T1, formando um ângulo θ1 com a direção horizontal, com a direção do eixo X. A partir de agora, eu vou equacionar o equilíbrio existente no sistema. Eu vou começar analisando esse equilíbrio na direção do eixo Y. Observe o seguinte: a força T1 possui uma componente na vertical e para cima, e a força T3 também possui uma componente na vertical e para cima. A intensidade dessas duas componentes somadas é equilibrada pela força T2. Consequentemente, eu posso escrever que
T2 é igual. Nós temos T1 vezes o seno do ângulo θ1. Muito bem. T1 seno de θ1 mais T3 vezes o seno de θ2. Muito bem. Substituindo esses resultados nessa igualdade, obtemos T2 é M2G, portanto, isso nos dá 5 meios vezes G. E isso é igual a T1 vezes o seno de θ1, por enquanto. T1 é M1G, logo nós temos 3 sobre 2 vezes G, multiplicando o seno de θ1, mais T3 seno de θ2. T3 é M3G, logo 2G multiplicando o seno de θ2. Nós podemos simplificar essa expressão, eliminando o G, e com isso obtemos 5 meios igual a 3 meios vezes o seno do ângulo θ1 mais o dobro do seno do ângulo θ2. Observe a igualdade obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora equacionar o equilíbrio na direção do eixo x. Observe o seguinte. Nessa direção, nós temos uma componente da força T3 orientada na horizontal e para a direita e uma componente da força T1 orientada na horizontal e para a esquerda. Como o sistema se encontra em equilíbrio, essas duas componentes possuem a mesma intensidade. Sendo assim, T3 vezes o cosseno de θ2 é igual a T1 vezes o cosseno de θ1. Mais uma vez, recorrendo a essas expressões, obtemos T3 é M3 vezes G, então 2G cosseno de θ2 igual a T1 cosseno de θ1. T1 é M1G, então 3 meios vezes G vezes o cosseno de θ1. Simplificando G, obtemos cosseno de θ2 igual a 3/4 vezes o cosseno de θ1. Para relacionar essas duas igualdades, eu vou recorrer a uma identidade trigonométrica muito conhecida. Nós sabemos que o seno ao quadrado de um ângulo θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Logo, o cosseno ao quadrado de θ é 1 menos o seno ao quadrado de θ. Sendo assim, o cosseno de θ vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de θ. Muito bem? Observe a expressão obtida. Aqui cabe uma observação importante. Como os ângulos θ1 e θ2 são ângulos agudos, aqui nós temos o cosseno de θ sendo a raiz quadrada com o sinal positivo, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Bom, agora eu vou utilizar essa igualdade nessa expressão. O cosseno de θ2 é dado por 1 menos o seno ao quadrado de θ2 dentro da raiz quadrada. Isso é igual a 3/4 vezes a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de θ1. Elevando os dois membros dessa igualdade ao quadrado, obtemos 1 menos o seno ao quadrado de θ2 igual a 9/16, que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de θ1. Muito bem.
E isso nos dá, já fazendo a distributiva aqui, nós temos 9/16 vezes 1, 9/16, menos 9/16 que multiplica o seno ao quadrado de θ1. Eu vou isolar aqui o seno ao quadrado de θ2 e posteriormente eu vou relacionar as duas expressões. Então vamos lá. O seno ao quadrado de θ2, ele é dado por, nós temos 1 menos 9/16. 1 menos 9/16 é igual a 16 menos 9 sobre 16. E isso nos dá 7/16. Muito bem. Somado com 9/16 vezes o seno ao quadrado de θ1. Observe a expressão obtida. Muito bem. Bom, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o seno de θ2 nessa igualdade. Então vamos nessa. Já continuando aqui embaixo da expressão anterior. Então vamos lá. O seno de θ2, já efetuando o cálculo rapidinho, nós temos 5 meios menos 3 meios vezes o seno de θ1, tudo isso dividido por 2. Então, 5 quartos menos 3 quartos vezes o seno de θ1. Muito bem? Agora sim, eu vou substituir o seno de θ2 por essa subtração e vou elevar ao quadrado. Fazendo isso, obtemos a seguinte igualdade. Então vamos direto. Seno de θ2 é dado por essa expressão, por essa subtração. Eu vou elevar ao quadrado. Então nós temos o quadrado do primeiro, 25/16, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30, sobre 16, vezes o seno de θ1. Então, repetindo, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 9/16 vezes o seno ao quadrado de θ1. E isso é igual a esta soma. 7/16 somado com 9/16 vezes o seno ao quadrado de θ1. Simplificando este termo, a subtração é igual a zero, a gente obtém. Então vamos lá, isolando o seno de θ1. Eu vou ficar com 25/16 menos 7/16. Isso vai nos dar 18/16. Muito bem? E isso é igual a 30/16 vezes o seno de θ1. Muito bem? Observe a igualdade obtida. Simplificando 16 com 16, vemos que o seno de θ1 é dado por 18 sobre 30. Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo. Então, 18 dividido por 3 dá 6. 30 dividido por 3 dá 10. Então, nós temos 6 sobre 10. Logo, o seno de θ1 é igual a 0,6. Se você efetuar os cálculos utilizando aí uma calculadora científica, você vai encontrar que θ1 é aproximadamente igual a 36,9 graus. Observe o resultado obtido. Bom, para finalizar, resta agora determinar o valor do seno de θ2. Para fazer isso, vamos recorrer a essa expressão. Nós temos aqui 5 quartos, vamos no rascunho. 5 quartos menos
3/4 vezes o seno de θ1, que é 0,6. Ou seja, nós temos 6 sobre 10. Se você dividir por 2, vai dar 3/5 também. Então, nós temos 9 dividido por 20. 9 dividido por 20. O mínimo múltiplo comum é 20. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 5, 25. Menos 20 dividido por 20 dá 1, vezes 9, 9. Consequentemente, a gente obtém 16 sobre 20. 16 sobre 20 corresponde a 8/10, ou seja, 0,8. Sendo assim, eu posso escrever que o seno de θ2, vamos colocar aqui em cima, seno de θ2 é igual a 0,8. Efetuando os cálculos com uma calculadora científica, você vai encontrar que θ2 é aproximadamente igual a 53,1 graus. Muito bem, observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.